Fala galera do Mundo na Bola, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós vamos falar do que é potencialmente o maior escândalo da história do futebol brasileiro. É só o começo, mas a indicação não é nada boa. E esse vídeo conta com patrocínio de ninguém. Exatamente, ninguém patrocina esse vídeo, nem esse canal. Na verdade, você não sabe, mas você patrocina o canal. O seu patrocínio vem através do like, da sua inscrição no canal e do sininho de notificação. E é claro, se você quiser de fato contribuir mais diretamente, considere a possibilidade de se tornar membro aqui no Mundo na Bola. O membro tem acesso ao nosso grupo de Telegram, participa das lives aqui com a gente e terá acesso à nossa nova plataforma de análise tática, uma plataforma independente do YouTube, onde nós vamos apresentar um treinamento para melhorar a sua capacidade de analisar o jogo. Considere então a possibilidade de ser um membro do Mundo na Bola e contribuir de maneira definitiva com o canal. E a gente vai falar desse escândalo em que as casas de apostas são vítimas logo depois da nossa abertura. Deixe seu like agora. É importante dizer e destacar que a importância das casas de apostas no mercado esportivo não é uma coisa brasileira, né? É uma coisa mundial e grande. É um mercado gigantesco. Você dá uma olhada aí nos patrocínios das camisas da Premier League na temporada 21-22, você vai ver que a maioria, não a maioria, mas quase a maioria, quase a metade dos times tem patrocínios de empresas de apostas, tá? E você, né, você sabe falar, tá lá estampado na camisa, tá havendo um esforço na Inglaterra para remoção do patrocínio master na camisa dos times de futebol, quando esses patrocinadores se tratarem de casas de aposta. É uma discussão sobre, não necessariamente sobre a corrupção ao jogo, mas é uma questão social, do vício em jogo, enfim, não é o papo de hoje aqui. Mas você pode ver que é uma coisa tá estampada na camisa dos times ingleses. E nesse escândalo especificamente, eu vou rapidamente explicar do que se trata. É o seguinte, um corrupto, uma pessoa, um bandido, né, que se aproxima de jogadores de futebol e convence esses jogadores de futebol mediante um pagamento de dinheiro para que esses jogadores tenham certas atitudes dentro do jogo. Antigamente, as questões das apostas eram muito menos relacionadas com pequenas ações dentro do jogo, eram mais os resultados, ou seja, vencer, empatar ou perder. Então, se algum jogador fosse aliciado a participar de um esquema de corrupção para que seu time perdesse, era muito sério, era um problema seríssimo, mas de alguma maneira era talvez um pouco mais fácil de ser identificado. Se alguém aliciasse o jogador para que ele vencesse o jogo, ele está fazendo mais do que obrigação, seria considerado um incentivo, a gente pode discutir a moralidade e a ética disso, mas não era o ponto. O ponto eram três ações, eram três consequências, melhor dizendo: vitória, derrota ou empate. Agora, a multiplicidade de possibilidades nas apostas e o número de casas de aposta fez ou faz com que a regulamentação e a investigação e a inspeção desses processos sejam muito mais difíceis. Imaginem vocês que agora é possível apostar, por exemplo, em número de laterais, ou quem vai ter o primeiro lateral, ou se um determinado jogador vai receber cartão amarelo, número de cartões amarelos, escanteios, vai-se aos pequenos detalhes, que podem, inclusive, não interferir no jogo propriamente dito. Claro, vai ter uma interferência menor, sempre vai ter uma interferência, deixa eu refazer essa frase, né? Sempre vai ter alguma interferência, mas uma interferência menor. Então, por exemplo, um lateral tem um resultado pequeno no jogo. A questão é que, de alguma maneira, é fácil de regulamentar e é fácil de fazer essa análise. Por exemplo, se você notar se o órgão regulador de casas de apostas, por exemplo, e a própria casa de aposta, identificaram uma aposta gigantesca, por exemplo, R$1 milhão na segunda divisão por número de laterais. Isso fica muito claro. A questão é mais complexa do que isso. Primeiro, na Série A, na primeira divisão do futebol brasileiro, fica relativamente fácil de identificar.
E outra, é mais difícil de aliciar jogadores na Série A, pelo salário, o volume, a questão da aposta. A aposta fica muito escancarada, uma aposta muito alta numa ação que pode ser corriqueira. O problema vai crescendo progressivamente quando você vai descendo nas divisões, segunda divisão, terceira divisão, etc. Esse tipo de ação fica muito mais difícil de identificar e a necessidade de uma aposta volumosa não existe. Um outro problema, existe um outro fator importante nessa discussão. Enquanto os jogadores têm salários muito altos e talvez não vale a pena correr o risco de participar de uma ação para ganhar 50 mil reais, como aparentemente aconteceu com o zagueiro do Santos, o Baumann, com árbitros é diferente. As remunerações são menores, as ações são mais difíceis de ser avaliadas e investigadas. Mas ainda assim, há uma questão bem mais complexa, que as pessoas ainda não estão identificando. A multiplicidade de casas de apostas e a diversidade em ações a serem apostadas, laterais, escanteios, faltas, cartões e etc., gera uma possibilidade de lavagem de dinheiro. Mesmo que a pessoa que esteja investindo ganhe muito pouco dinheiro ou perca muito eventualmente, mas está esquentando há a possibilidade de esquentar dinheiro. Dinheiro de corrupção, dinheiro de drogas, etc. Passa por ações onde as odds são muito ruins, mas que eventualmente dão algum dinheiro. Então você perde algum dinheiro na aposta, mas você esquenta uma quantidade muito grande de dinheiro. Isso também é relativamente fácil de ser utilizado quando os jogadores participam de ações menores. A questão prática desse vídeo aqui, o que a gente está querendo informar para vocês, é a dificuldade que vai existir para fazer uma avaliação completa do problema e que há a possibilidade de existir muitas outras ações que ainda não estão sendo investigadas pela facilidade das apostas, pela capacidade, pela multiplicidade de possibilidades no ato de apostar. Esse é o grande problema. Vai ser difícil de investigar, vai ser difícil de inspecionar e vai ser difícil de regular, particularmente quando se falar em lavagem de dinheiro, onde perder algum dinheiro é aceitável para você esquentar uma grande quantidade de dinheiro. Você perde 10, 15, 20% do seu dinheiro, mas você mantém, você esquenta 85, 80% do dinheiro. Essa multiplicidade de possibilidades de aposta é muito grande. Dá para regulamentar? Dá. É difícil? É muito difícil. E não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. É muito difícil você evitar que haja grandes problemas com a questão de apostas por causa dessa multiplicidade. É preciso ser feito alguma coisa? Sim. O que dá para ser feito agora, imediatamente, o que precisa ser feito é que fique claro aos atletas e aos árbitros não só a consequência civil disso, mas a consequência esportiva rápida. Banimento do esporte. Banimento do esporte significa que esse profissional não pode participar de nada relacionado com o esporte, nada que tenha relação com as federações. Não pode ser técnico, não pode ser auxiliar técnico, não pode ser preparador de goleiro, nada. Isso tem que ser imediato. E depois, as consequências civis já estão previstas aí no Código Penal brasileiro. Falou? Então fiquem atentos e não se deixem levar por informações picadas. Pensem na grande figura, na imagem grande, né? Na coisa maior. Não fiquem focados nas coisas pequenas. Preste atenção e imagine as possibilidades e as diversidades de apostas que são possíveis e o tamanho do problema que o futebol brasileiro pode e é muito provável que esteja enfrentando. Antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Aqui no Mundo na Bola, a gente fala de futebol. Aqui pra gente, futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu time sem amar o futebol. Aqui no Mundo na Bola, o conteúdo, o debate e, sobretudo, a audiência são muito acima da média. Antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação.